E aí, o que é certo dizer? Eu já falara com o meu amigo quando você me alertou? Ou eu já tinha falado com o meu amigo quando você me alertou? E aí, o que é certo? Bom, na realidade as duas formas estão certas. Você sabia que o que eu fiz aqui foi trocar o pretérito mais que perfeito, simples, eu falara, pelo mais que perfeito composto, que é eu tinha falado? Foi isso que eu fiz. Bem-vindo à aula de reescritura e à aula de tempos compostos. Você vai aprender que existe um tempo composto que reescreve o seu simples, que é o mais que perfeito. Mas primeiro vamos entender o que é isso, tempo composto. Vamos à aula? Vamos lá. Tempo composto é chamado assim porque ele é composto por mais de um verbo. Ele é uma locução verbal que tem um verbo auxiliar, que pode ser o verbo ter ou o verbo haver. E esse verbo auxiliar vem seguido sempre de particípio. Então, essa é a formação de um tempo composto. Ter ou haver mais particípio. Bem, primeiro, vamos entender o que é uma locução verbal. Locução verbal é um grupo de verbos, são dois ou mais verbos, em que um verbo é sempre o auxiliar e o último é o verbo principal. Esses dois verbos trabalham juntos na frase e possuem o mesmo sujeito. Só para você entender o conceito de locução verbal, que é um conceito que você vai ver muito por aí. Por exemplo, se eu digo, eu estou estudando português. Nessa frase, eu estou estudando português, isso aqui é uma locução verbal. Como é que eu sei que isso aqui é uma locução verbal? Eu tenho um verbo auxiliar, que é o verbo estar, mais o verbo principal, que é o estudando. Esse verbo principal, anote aí. O verbo principal de uma locução verbal, ele pode vir no infinitivo, que é aquele que tem terminação R, a R, R, R. Ele pode vir no gerúndio, que é aquele de terminação NDO, falando, comendo, bebendo, ou ele pode vir no particípio. Na locução verbal, portanto, o verbo principal virá sempre na forma nominal. Chamamos isso de formas nominais do verbo. Infinitivo, gerúndio ou particípio. E o outro verbo, ou outros, dependendo do número de verbos, o outro ou os outros verbos serão chamados verbos auxiliares. Então, por exemplo, isso aqui é uma locução verbal. Você tem o verbo estar, eu estou. Ele é o verbo auxiliar, ele é um verbo que vem conjugado. E você tem o verbo principal, que está no gerúndio, estudando. O verbo principal, ele pode vir no gerúndio, no infinitivo ou no particípio. Entendeu então por que esse nome locução verbal? Porque é uma expressão verbal. São verbos trabalhando juntos com o mesmo sujeito. Uma outra dica importante também agora, que você vai levar depois para a vida, é que na locução verbal, quem se flexiona é o verbo auxiliar. O último verbo, que é o chamado verbo principal, ele não se flexiona, ele permanece invariável. Ele não varia. E é o primeiro verbo, nesse caso o auxiliar, que vai se flexionar, que vai carregar a flexão. Tá bom? Isso é uma locução verbal. Pronto, e por que eu estou falando de locução verbal? Porque você está estudando os tempos compostos. E os tempos compostos, eles são locuções verbais formadas assim, ó, com ter ou haver como verbos auxiliares, seguido de verbo no particípio. É sempre ter ou haver, seguido de particípio. Assim se forma um tempo composto. Por exemplo, aquela frase que eu te dei anterior, ela não é um tempo composto, é só uma locução verbal, eu estou estudando. Mas essa aqui que eu vou dar agora a você como exemplo é um tempo composto. Olha, eu
tenho estudado. Eu tenho estudado muito. Isso é tempo composto. Por quê? Porque eu tenho o auxiliar ter seguido de verbo principal no particípio. Mais um exemplo. Nós havíamos lhe falado. Não é necessário que os verbos venham coladinhos, não. Eu posso ter um pronome no meio, tá? Então, isso aqui é tempo composto. Por quê? Porque eu tenho o haver seguido de verbo no particípio, tá? Isso é tempo composto. Tudo bem? Tá, beleza. Tempo composto, então, é só assim. Ter ou haver seguido de particípio, tá? Tudo bem. Bom, segundo passo. Então, primeiro passo você já sabe, reconhecer um tempo composto. Você acabou de aprender que todo tempo composto é uma locução verbal, mas que nem toda locução verbal é um tempo composto. Você viu agora que para que uma locução verbal seja um tempo composto, tem que vir nessa estrutura, ter ou haver mais particípio. Tudo bem? Tá. Agora, segundo passo. Como reconhecer um tempo composto? É muito fácil. Veja só. Para você saber em que tempo composto está o verbo da frase, você sempre olha para o auxiliar. Então, o nome do auxiliar será o nome do tempo composto. Então, essa é a regra geral. É muito fácil. Então, você vai olhar para o verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar, ele não está no futuro do presente? Terei não é futuro do presente? Então, qual é o nome desse tempo composto? Futuro do presente composto. Eu terei falado. Ele está no futuro do presente composto. Pegou? Teria. Teria não é futuro do pretérito, é sempre o auxiliar. Teria, futuro do pretérito. Então, é futuro do pretérito composto. Ter falado, ter, não é infinitivo, ter. Então, o nome é infinitivo composto. É o nome do tempo composto. Tendo falado, não é gerúndio, gerúndio composto. No subjuntivo, não importa. Ah, Adriana, existem tempos compostos no indicativo e no subjuntivo? Sim, sim. No subjuntivo é a mesma história. Olha, isso aí é um tempo composto no subjuntivo. Como é que eu sei? Pela estrutura, olha, é verbo ter, seguido de verbo principal no particípio. Para eu saber o nome do tempo composto, é só olhar para o auxiliar. Esse auxiliar não está no futuro do subjuntivo, quando eu tiver? Isso não é futuro do subjuntivo? Então, qual é o nome do tempo composto? Futuro do subjuntivo composto. Tiver falado. Entendido? Tá. Então, essa é a regra geral. Para saber o nome do tempo composto, você olha para o tempo do auxiliar. O nome do tempo do auxiliar será o nome do tempo composto. Só que para toda regra, há exceções. Aqui estão as duas exceções. Como assim duas exceções? Nesses dois casos aí, o auxiliar não é o nome do tempo composto. A regra geral foi olhar para o auxiliar e aí você teria o nome do tempo composto. Nessas duas exceções, não. O nome do auxiliar não é o nome do tempo composto. Veja, olha como não é mesmo. Por exemplo, aqui, tem falado. Vamos ver esse exemplo. Tem falado. Se fôssemos seguir a regra geral, isso aqui seria o presente composto. Seria o nome dele, presente composto. Só que não existe isso, presente composto. Não existe. Por que não existe? Porque toda vez que o verbo auxiliar estiver no presente e vier seguido de particípio, qual é o nome do tempo composto? Pretérito perfeito composto. É o auxiliar no presente mais particípio.
tem falado, tenho contado, o nome disso é pretérito perfeito composto. Você entendeu por que o pretérito perfeito composto é exceção? Por quê? Porque o auxiliar dele não vem no pretérito perfeito, vem no presente. No presente do indicativo. Eu tenho falado, ele tem estudado. E semanticamente, qual a ideia que o pretérito perfeito composto traz? Ele traz essa ideia de fato iniciado no passado e que dura até o presente. Eu tenho estudado, eu tenho falado. E a segunda exceção, segunda e última, é o pretérito mais que perfeito composto. O pretérito mais que perfeito composto, ele é uma exceção por quê? Porque o auxiliar dele não vem no pretérito mais que perfeito, vem no imperfeito. Então, memorize aí. Toda vez que o auxiliar ter ou haver vier no imperfeito seguido de particípio, você terá um mais que perfeito composto. Veja os exemplos. Tinha falado. Esse tinha, o verbo ter aqui não está no pretérito imperfeito. Está no pretérito imperfeito. Eu tinha. Pois bem, então, qual é o nome desse tempo composto? Mais que perfeito composto. Havia falado, mesma história. O verbo haver aqui não está no imperfeito. Quando o verbo haver estiver no imperfeito seguido de particípio, mais que perfeito composto. E por isso que são exceções. Veja, coloquei aqui para você, nessas formas, o nome do tempo composto não é o nome do auxiliar. E a verdade é que esses são os tempos mais pedidos, essas duas exceções. Os que caem mais em prova são as duas exceções. O pretérito perfeito composto, cujo auxiliar vem no presente, e o mais que perfeito composto, cujo auxiliar vem no imperfeito. E sabe por que as bancas gostam tanto também desse último, que é o mais que perfeito composto? Sabe por que elas gostam tanto? Porque ele serve para substituir urá. Olha, até coloquei para você. É empregado como o simples, ou seja, como o mais que perfeito simples. O mais que perfeito composto, ele é empregado como o mais que perfeito que você conheceu lá, aquele de desinência ará, para empregar ele expressa um fato já concluído antes do outro no passado. Ou seja, para você não ter que falar assim, olha, até porque ninguém fala assim, até porque se falar assim vai sofrer bullying. Para você não ter que dizer eu já falara, você vai dizer eu já tinha ou havia falado. O pretérito mais que perfeito simples tem o mesmo sentido que o mais que perfeito composto. Entende? Por isso que hoje, quando uma criança aprende o mais que perfeito simples, falara, bebera, comera, você pode perceber, a criança não aprende o mais que perfeito simples só, aprende o mais que perfeito composto. Eu percebi isso nos livros da minha filha. Ela aprendeu o mais que perfeito simples junto com o mais que perfeito composto, ou seja, falara é igual a tinha falado. Senão a criança fica falando assim, pô, que isso? Nunca ouvi isso na minha vida, fica estranho demais, muito fora da realidade linguística dela. Agora, essa história de um substituir o outro vale para o mais que perfeito? Sempre. O mais que perfeito simples é igual ao mais que perfeito composto, sempre. Mas eu não posso pensar o mesmo para o pretérito perfeito composto. Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui do pretérito perfeito composto, que você acabou de aprender comigo. O pretérito perfeito composto, eu tenho estudado. Ó, isso aqui, eu tenho estudado português. Isso aqui é um exemplo do que você acabou de ver comigo. Olha, tenho estudado. É o pretérito perfeito composto, não é? Como eu sei? Você aprendeu. O pretérito perfeito composto, ele tem auxiliar ter no presente mais particípio. Se eu trocar pelo pretérito perfeito simples, o sentido vai ser outro. Olha, eu estudei português. Olha como mudou o sentido. Nesse caso, eu nem preciso de contexto para ver que eu mudei o sentido da frase. Estou dizendo outra coisa, né? O pretérito perfeito composto,
ele traz um sentido diferente do pretérito perfeito simples. O pretérito perfeito composto indica uma ação que começou no passado e continua até o presente. O pretérito perfeito simples não, ele indica uma ação que começou e acabou no passado. Então mudou o sentido da frase. Essa história, portanto, de dizer que o composto tem o mesmo sentido que o simples, só vale para o mais que perfeito, tá bom? Fica essa dica. No mais, lembre-se sempre de olhar o contexto. Você só pode trocar um tempo por outro se no contexto aquela substituição não trouxer alteração semântica ali para o que se diz. Mas isso é uma conversa que a gente vai ter depois em semântica dos verbos. Lembre-se de que você está na aula de flexão verbal, você está aprendendo a conjugar os verbos. Não é isso que você está fazendo? Você está aprendendo a conjugar verbo. Você já conheceu os tempos simples e agora os tempos compostos. Fechamos. Ah, Adriana, eu queria ficar aqui conjugando verbos com você. Não. Aliás, eu já falei, eu tenho um curso só de verbos que você fica conjugando mais comigo. Tenho. Depois você curte lá no site um curso verbos, começando do zero, para quem quer estudar verbos tintim por tintim. Mas não é isso. Aqui, o que eu quero? Aqui eu quero fazer você pensar português. Você aprendeu que tempo simples é aquele que tem uma única forma. Tempo composto é aquele que vem formado por duas formas. Ter ou haver, seguido de particípio. Aprendeu que todo tempo composto é uma locução verbal, porque é uma expressão de verbos. Mas nem toda locução verbal é um tempo composto, porque para que a locução verbal seja um tempo composto, tem que ter essa formação, ter ou haver mais particípio. Aprendeu que se a banca pedir o nome do tempo composto, você tem que olhar para o auxiliar. É o auxiliar que vai dar o nome do tempo composto, mas há duas exceções que caem sempre em prova: o pretérito perfeito composto e o mais que perfeito composto. Tá, aprendeu que locução verbal é um grupo de verbos que trabalham juntos na frase. O primeiro é auxiliar e o último é principal. Viu que o último vem sempre na forma nominal. O que seria a forma nominal? Infinitivo, gerúndio e particípio. No próximo bloco, vou falar um pouquinho mais sobre as formas nominais do verbo, ainda nessa nossa super aula de flexão verbal, que é um patrimônio para a sua vida, né? Não vai cair só nessa sua prova, vai cair em todas as provas de concursos. Isso sempre cai. Verbos é patrimônio para quem faz provas de concursos. Já volto então com mais para você. Até já!